Hoje é um dia muito especial. A gente vai visitar um grande amigo, o Bruno Brito, da Arado, Instituto de Pesquisa do Imaginário Rural Brasileiro. Tema completamente alinhado com a nossa proposta aqui no Prosa Caipira. O Bruno já esteve com a gente em outros episódios, em cavalgadas e em outras ocasiões. Mas dessa vez ele recebeu a gente na Casa do Arado, em Queluz, dentro da Fazenda Santa Vitória. A Casa do Arado é uma espécie de museu, é uma espécie de representação física de objetos e ícones que representam muito bem o nosso cenário e o imaginário rural brasileiro. Nós estamos em Queluz, na Fazenda Santa Vitória, na Casa do Arado, que fica num terreno, num território muito importante. Primeiro que está colado na Mantiqueira, e aqui ela tem a configuração de uma grande cordilheira, muito imponente, né? E depois, e isso é muito importante para mim, acho que você também, né, Bruno? Esse terreno, por aqui, a gente não sabe exatamente onde, mas foi por aqui onde foi feito o último avistamento dos povos originários do Vale do Paraíba, dos índios puris, os remanescentes, ainda no século XVIII, foi aqui em Queluz, fugindo para Mantiqueira, que eles foram avistados pela última vez. Então é um terreno muito rico em termos de história, né? Sim. E a Casa do Arado é uma celebração à vida caipira, ao Vale do Paraíba e essa realidade rural brasileira. E tem um mapa logo na chegada aqui, né? Isso, esse mapa ele é importante porque mostra o quanto Queluz a gente fica bem no trecho onde as serras mais se encontram, né? A Mantiqueira e a Bocaina. Então, por conta desse desnível e dessa situação geográfica, o rio fica mais sinuoso, tem mais cachoeiras, enfim. A gente está bem nessa pontinha aqui. A gente está aqui, quase chegando no Rio de Janeiro, né? Pontinha do estado de São Paulo. Aqui é a grande formação da Mantiqueira. Aqui é Bocaina, que é mais delgada, mais esparramada até o oceano. E Queluz é a última cidade do estado de São Paulo. E a gente vê que o Paraíba ele nasce na Bocaina, faz uma volta aqui em cima e desce, escavando esse vale. Na verdade, o Paraíba foi quem fez a Mantiqueira e a Bocaina, escavando esse vale entre as duas serras, né, Bruno? É isso mesmo. E aí eu acho que esse mapa é legal, que ele é um detalhe do Vale do Paraíba, né? Aqui tem esse mapa é seu, né? Isso, exato. Esse aqui é um trabalho cartográfico do estado de São Paulo, enfim, um mapa oficial. Uhum. Esse é um trabalho que você fez, pegando aquele recorte do Vale do Paraíba lá e trazendo para cá. É um mapa desenhado à mão, né? E o intuito dele era mostrar os antigos caminhos, as antigas rotas do Vale do Paraíba. Aqui eu falo do caminho de Paraty para Mina de Ouro, e São Paulo, Rio de Janeiro. Os pontilhados eram a rota antiga, né? Então você via que para sair de São Paulo se saía pela Zona Leste em direção a Mogi, Guararema, e aí chegava em Jacareí. Aí chegava no que hoje a gente entende pela Dutra, né? Então antigamente não se saía por Guarulhos. No fim, o vale ele foi muito importante por conta de ser o meio do caminho e não o destino final, né? Então ele ligava o litoral às Minas de Ouro e São Paulo ao Rio de Janeiro. Um lugar de passagem, né? Isso, um local de passagem. Então tem uma história boa, assim, que eu acho que é interessante quando você olha a distância entre as cidades, elas são quase que equidistantes, ou seja, elas têm a mesma medida, que é mais ou menos 3 léguas, né? Que era a distância que os tropeiros andavam durante um dia. Um dia de viagem de tropa. Isso. Vinham parando e vinham posando, e isso foi construindo as primeiras vilas. Onde pousava a tropa, nascia uma vila, um pequeno município, né? Você vê que o ritmo, a toada, né, de uma tropa foi fundando geograficamente o Vale do Paraíba. Você tem Taubaté, que é a mesma distância Taubaté a Pinda, de Pinda a Guaratinguetá, de Guaratinguetá a Lorena, tudo a mesma coisinha, o ritmo da tropa, o ritmo da toada no caminho. Então tem uma certa ambiguidade, porque o Vale do Paraíba, ele é um eixo
industrial, né? Com muitas indústrias, ele liga duas grandes capitais, que é São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente entende que o traçado urbano, ele nasceu no andar da mula, né? Então acho que é uma feliz coincidência, assim, enfim. Nem vou mijar na minha isso. Alô, alô, você que curte o Prosa Caipira, olha só, é muito importante pra gente que você se inscreva no nosso canal. Se você não tiver inscrito ainda, faz a inscrição, rapidinho você faz, chame as pessoas que você sabe que gostam também para fazer, que é muito importante pra gente. Quanto mais inscritos a gente tem, mais o YouTube coloca a gente em evidência. Então, pro canal crescer, se inscreve no canal. Pô, e o que é legal disso, né, dessa história dos caminhos, é que nasce uma culinária muito específica ao trânsito. A necessidade, né? de movimento, né? E aí eu acho que você é uma pessoa que vai saber falar melhor do que eu, né, que é essa comida de farnel. As condições de viagem, né? As condições de pouso, isso tudo foi formatando a maneira de comer e o que transportar, né? Essa comida primordial era o que Luiz da Câmara Cascudo denomina como cozinha de farnel, né? Aquela cozinha seca, cozinha salgada, a cozinha onde a farinha predominava e os grãos secos como feijão, né? Isso formou o alicerce do que a gente conhece hoje como cozinha caipira, cozinha tropeira, cozinha mineira, né? Então, mas o estabelecimento nas primeiras vilas e os quintais e as verdurinhas e o franguinho vai agregando mais riqueza a essa cozinha mais rude, mais bruta, seca, salgada, né? Mas que continua sendo o chão que a gente pisa. E sempre o porco como protagonista, né? E acho que são vários motivos para isso, né? A facilidade de transporte de um pequeno leitãozinho. Gado pequeno. Gado pequeno. O porco, as galinhas eram chamadas... O pessoal acha que gado é só vaca, né? Mas gado pode ser qualquer conjunto de animais. O porco chamado como gado pequeno, né? Foi fundamental. Foi um elemento importantíssimo para enfim, a fundação das primeiras vilas e a criação das primeiras trilhas e rotas. Tava lá o porco, carregado, feito leitãozinho na cabeça do arreio, ou mesmo salgado dentro do jacás. E uma coisa mais legal do porco é que ele é a própria geladeira, né? Ele se conserva nele mesmo. E o porco tem essa vocação de conservação, ou na própria banha, ou através de uma salga simples, ou defumação de forma rudimentar. Você podia preservar a carne do porco. Então, por isso você tem esse elemento de subsistência presente, né? Em todo esse desenvolvimento histórico, todo esse povoamento do Brasil. Você tem o porco ali fundamentando isso daí, né? Dando subsídio, dando condições para que expedições, tropas pudessem acontecer. Fala aí pro pessoal o que é a carne de lata, afinal. A carne de lata ainda hoje é um ícone dessa cozinha de subsistência, né? Foi durante muito tempo, durante séculos, foi a única maneira de se conservar, ou a principal maneira de se conservar a carne, né? Através de um elemento que era até mais importante que a carne, que é a gordura, né? A gordura é riqueza. A gordura até a década de 40, a gordura de porco, em todo o sudeste, centro e parte do sul do Brasil, era a única gordura culinária que existia, né? Então, assim, para fazer inclusive preparos doces, para fazer frituras, você utilizava a gordura de porco. O próprio preparo da carne de lata, ela tem uma terminologia própria, né? As pessoas falam, como é que faz para colocar na gordura a carne? E, geralmente as senhoras, as caipiras, os detentores desse conhecimento ainda falam assim, você precisa apertar a carne. Apertar a carne não é apertar ela fisicamente, apertar a carne é fritar ela devagarzinho até ela perder toda a água, né? Depois que você apertar bem, aí você cobre com banha, cozinha com banha, e aí ela se mantém durante muito tempo como uma conserva na gordura, como os franceses fazem na forma de confit e outros povos mundo afora também. O caipira lançou mão desse recurso, né, para ter essa possibilidade de comer carne por todo o ano, não somente na época do abate dos animais. Então a gente percebe o quanto a vida caipira ela é ajustada ao meio, né? Tudo tem uma razão de ser. Eu acho que um bom exemplo também é o próprio fogão caipira, né? Que quando a gente olha os estudos, a gente percebe que antes, quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira coisa foi jogar esse fogão lá para fora, porque eles não aguentavam o calor do Brasil, né?
Então esse fogão ficou um tempo lá fora. Ainda hoje tem muitas casas que esse fogão continua num telhadinho externo, mas depois de um momento esse fogão volta para dentro. E aí ele tem um papel fundamental de ajuste térmico, né? Ele, num clima como o nosso do Vale do Paraíba, que é um calor no verão e muito frio no inverno, ele tem um papel interessante, né? Por isso que a gente vê vários fogões com essa parte que chama rabo, é o rabo do fogão, um pouco mais avançado, onde as pessoas sentam, mantêm as quitandas quentinhas. Quenta fogo, né? Quenta fogo. Lugar de quentar fogo. É onde as pessoas acabam ficando, né? A cozinha na casa brasileira sempre foi um pouco o coração da casa, né? Então, o fogão caipira ele tem essa característica, né? De ser uma espécie de aquecedor no inverno, né? E há quem diga também, Bruno, que o fogão, essa formatação, porque cozinhar a lenha, o mundo inteiro cozinha a lenha, né? Na Europa você tem aqueles lagares, aquelas lareiras, né? Que são grandes, só que tem uma configuração completamente diferente do nosso fogão. E eu ouvi dizer que o fogão a lenha é como se fosse uma evolução da trempe, mas da trempe rústica mesmo, onde na beira das trilhas se colocavam 2, 3 pedras, em cima dessas 2, 3 pedras um bule ou um caldeirão, né? E o fogão é como se fosse isso melhorado, né? Sim. E eu acho que tem uma outra coisa também que pouca gente conhece, que é o giral, né? O giral é uma espécie de tablado. Quando você pega aquelas gravuras da época do descobrimento, que tem a antropofagia, né? Enfim, rituais ali de canibalismo, aquilo é o giral, né? Ali é onde fazia o moquém, né? Justamente. Onde se cozinhava a carne, enfim. Cozinhar barra defumar ao mesmo tempo, isso. né? Chamuscar. É isso. Então, quando você pega esse giral e barreia ele, né? Enfim, dar uma liga, surge um pouco também o que é o fogão caipira. Agora, o bacana é que essa é uma casa muito típica, né? Eu andei muito pela Serra da Bocaina com meu pai, né? E ainda casinhas de taipa, casinhas de sapé. E o interessante, Bruno, é que são todas baixinhas, né? Sim. Tudo pequenininho, menorzinho. O pé direito, que eu tivesse 10 centímetros a mais, batia a cabeça aqui. Uma coisa legal da casa rural é que ela tem a medida de quem construiu, né? Então, se o cara for um pouco maior, provavelmente essa casa vai ser uma porta mais alta, né? Enfim, e aí quando você olha para a carpintaria tradicional, para os vocábulos da carpintaria tradicional, a gente percebe quantas medidas estão ligadas ao corpo. Então você tem a braça, o palmo, o pé, a polegada, o passo, né? Então você pega documentos antigos, mostra que tinham casas com 3 braças de frente por 5 braças de fundo, né? Então as pessoas usavam o próprio corpo para medir, né, a casa, a habitação. E uma coisa que é legal é que geralmente as medidas são um pouco reduzidas, né? Tem um termo que eu gosto que é o mínimo vital, né? É o mínimo para você sobreviver, né? Então essa janela, ela tá até que generosa. Tem casinhas rurais que essa janela costuma ter 40 por 40 centímetros. 2 por 2 palmos. 2 por 2 palmos. E aí tem umas pessoas que acreditam o seguinte: imagina, o lavrador passa o dia inteiro, né, no pasto, né, tomando sol, tomando chuva, na lida, no eito da roça, né? Na lida, exato, cumprindo as tarefas. E quando ele volta para o interior da casa, o que ele mais quer é uma ideia de resguardo, né? Uma casa acolhimento, né? Mais protegida do sol, dos intempéries. Então, essa janelinha pequena, se a gente for ver, ela tem um diálogo até com a oca indígena. A oca indígena não tem nem janela, né? Não. Ela é completamente fechada nela mesma. Então, me parece que essa ideia da casa com pequenas janelas, uma porta ajustada ao tamanho de quem construiu, está ligado a essa ideia de recolhimento, enfim... Ajustada à jornada da lida rural, né? Isso. É onde você acorda com o sol e dorme com ele. Se você pensar, né, que o pau a pique é uma construção de terra, a terra ela faz com que no verão o interno fique fresco e que no inverno ligeiramente mantenha o calor. Então, se você fecha essa casa, você mantém uma dinâmica térmica muito inteligente, né? Então, uma janela grande, por exemplo, já atrapalharia essa dinâmica da troca de calor, né? Imagina, não tinha
Leroy Merlin na época, né? Você tinha que fazer tudo do zero. Você tinha que derrubar a árvore, fazer a prancha, fazer os esteios, Amassar etc. o barro com o pé. Amassar o barro, fazer, enfim, tudo. E esse aqui é um elemento interessante, pouca gente conhece, mas é uma forma de tijolo. Então, quando começa, né, o advento das casas já de alvenaria, veja que surgem elementos como esse. E olha que interessante, é uma forma de um único tijolo. Então, quantos tijolos precisa para levantar uma casa, né? Então, se você quer um pé direito 1 metro mais alto, isso significa talvez um milheiro a mais de tijolos, né? Então, veja que a construção da casa ela está ligada a um esforço físico, né? Então, a casa tem a medida necessária para se viver, né? Não tem excedentes, né? Então, acho que é um pouco essa história, assim, a casa acompanha uma necessidade e a capacidade do corpo do indivíduo, né? Um dos maiores símbolos do mínimo vital que você citou. É bonito isso, né? E não tem mais isso, né? Não tem mais mínimo vital. Você tem, hoje em dia, uma necessidade pelo acúmulo, pelo mais, pelo máximo que você pode ter, pelo mínimo esforço. Essa lógica, isso se rompeu em algum momento, né? Sim. E o quanto a cozinha era um cômodo central. Hoje a gente vê o contrário. Me parece que a cozinha está caminhando para ser o menor cômodo de um apartamento, né? As pessoas não cozinham mais em casa, enfim. São sintomas aí de uma sociedade contemporânea, né? Esse documento aqui é muito legal, uma nota fiscal da família do João Laura, lá de Passa Quatro, nosso amigo. Eu gosto dessa nota porque fala que nessa data, em 1956, 17 jacás foram enviados para o Rio de Janeiro com queijo. Então, para quem não sabe, o jacá é um cesto parecido com esse, né, que ia no lombo da mula. E nessa ocasião, né, foram 17 jacás. E o que isso significa? Que o jacá era uma unidade de medida, né? Uma unidade de medida um pouco mais subjetiva, né? Pode variar para mais ou para menos. E isso lembra uma outra unidade de medida muito importante no Brasil, principalmente no meio rural, que é o alqueire, né? O alqueire é uma palavra de origem árabe e que originalmente significava também um cesto parecido com esse, que continha 14 litros de sementes, independente de qual semente seja. Novamente a gente volta para essa história, né, de que para que uma família vai ter 10 alqueires se ela só consegue plantar 2, né? Então, novamente a ideia de esforço físico, né, de um trabalho que é ajustado à realidade daquela família. Esse aqui é uma ferramenta muito interessante que pouquíssima gente conhece, né, e que tem um uso muito específico. Posso dizer que é uma ferramenta em extinção? Em extinção, até porque isso aqui não tem para vender. Isso aqui você tem que encomendar com um ferreiro. Forjar mesmo, né? Forjar. E o ferreiro está sumindo também, né? Então, é um enxó. Isso aqui é um enxó. Mas isso aqui também é um enxó. Mas isso aqui é um enxó para fazer coisas retas, né? Por exemplo, lavrar essas peças do telhado, caibro, enfim. Viga, né? Viga. Mas o pessoal é muito esperto, foi e fez um enxó para coisas côncavas, né? Então, que elementos que dá para se fazer com isso aqui? Gamelas, pilões, né? Tudo que tem essa forma baloada. Canoa. E o melhor exemplo, acho que é a canoa caiçara, né? Eu acho que de alguma forma essa ferramenta conecta, né, o pessoal aqui do Serra Acima com o pessoal lá do litoral, que são os caiçaras. Então, uma ferramenta muito curiosa e que é fundamental para a cultura caiçara e para a caipira também. Acho curioso, eu acho que também é um fato desconhecido da maioria das pessoas, o quanto a cultura caipira tem de herança árabe, né? Moura, herança oriental, afinal. Sim, acho que o primeiro português que vem para o Brasil, né, ele é um português muito mouro, porque a Península Ibérica foi 800 anos dominada pelos árabes, né? Então, esse português que vem, ele traz consigo muitos elementos da cultura árabe. E um dos mais importantes é a viola caipira, né? Talvez um dos instrumentos mais significativos da música popular brasileira, né? Esse instrumento com 10 cordas,
ou seja, 5 pares. E se a gente puxar a genealogia do instrumento, né, a gente vai chegar no alaúde. O alaúde, ele era um pouco mais bojudo, enfim, mas o alaúde ele vai se transformando, vira guitarra portuguesa, e quando essa guitarra portuguesa vem para o Brasil, ela vai se metamorfoseando no que a gente entende por viola caipira, né? E a viola caipira ela também tem algumas variações, né? No Nordeste ela tem algumas facetas diferentes, aqui no Sudeste ela tem um pouco mais essa feição, né? Mas no Centro-Oeste também você tem uma, o pessoal chama viola de coxo, se eu não me engano. Mato Grosso também. Enfim, você tem outros tipos de corpo, de configuração, mas em grande parte delas a regra é 5 pares, 10 cordas. Então vamos no Chico Mineiro, né? Vambora. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, me lembrando daqueles tempos que jamais hão de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro, caboclo bom, decidido, na viola era dolorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, me lembrando das proezas de nossas viagens no Tim, viajemos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Mas, porém, chegou um dia que Chico apartou-se de mim.